Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 012 do Saída de Emergência. Eu sou Renata Garcia. E eu sou o Daniel Amorim. E juntos nós vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Não estou falando da música do Wesley Safadão. Estou dizendo quão vital é a relação entre as pessoas. Ser humano é plural. Tanto que na ética falamos em direitos humanos. Só existe plural em direitos humanos porque humanos somos plural, disse o filósofo Mário Sérgio Cortella. Na inteligência emocional, o relacionamento é o foco, pois não aborda apenas o relacionamento entre as pessoas, mas primeiro o relacionamento interno. O quanto você se conhece? O indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar as suas emoções com mais facilidade, consegue controlá-las a seu favor e consegue entender melhor as emoções dos outros. No bate-papo de hoje, eu vou apresentar para vocês quem são os nossos convidados que vão ajudar a gente a conduzir esse tema tão importante e interessante. Nosso primeiro convidado é o Pedro Penido. O Pedro é publicitário por formação, tem especialização em liderança, cultura e teologia pela Hillsong College, da Austrália, e certificação em Accelerated Strengths Coaching pela Gallup. Atualmente, ele trabalha como consultor para pequenas e médias empresas em parceria com a empresa Autogerenciável na área de cultura organizacional, liderança e pontos fortes. E também é professor da escola Conquer. Inclusive, no curso de inteligência emocional da Conquer, ele foi professor de 3 das 7 aulas do curso para mais de 500 mil alunos. Pedro, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Muito obrigado, Renata. Bom dia a todos. Que bom estar aqui com vocês, um prazer enorme. A nossa segunda convidada é a Flávia Fassi Samel. A Flávia é educadora e psicóloga com formação em educação infantil e mediação de conflitos. Ela atua como facilitadora de grupos em diversos contextos desde 2003, incluindo escolas, empresas, igrejas, projetos sociais e o setor público. Seu foco é entender o que é necessário para as pessoas viverem suas vidas com todo o seu potencial, enquanto conscientes da comunidade da qual fazem parte. Flávia, seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, Renata. Obrigada aí a todos. Estou muito animada e ansiosa aí para ver o que a gente vai descobrir junto. Muito legal. E o nosso último convidado é o meu colega, Marcelo Rocha. O Marcelo, ele é formado em administração de empresas, com um MBA em administração estratégica, gestão de pessoas e serviços com ênfase em turismo. Ele é carioca, pai de 3 filhos, sendo 2 meninas e 1 menino, e atua no turismo há 27 anos. Atualmente, ele é head de operações da Copastur do Rio de Janeiro. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Bom dia, Renata. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Muito animado também para a nossa conversa. Show de bola, já que tá todo mundo animado, vou começar aqui o nosso bate-papo. Uma coisa que chamou a atenção, e antes da gente ir para a primeira pergunta, eu só queria saber do Pedro, qual que é a sensação dele de já ter ministrado aula para mais de 500 mil alunos. Pois é, né? É bem interessante isso, porque, a princípio, a ideia da Conquer era trazer, era cobrar, né, um valor até irrisório mesmo, mas, assim, é um serviço, né? Porém, tiveram uma brilhante sacada de, no momento que a gente estava vivendo, vamos disponibilizar isso de forma gratuita para as pessoas, né? E a gente estava esperando, eu estava esperando 10 mil, né? Mas aí, na primeira semana, a Ana Júlia, que é do Teacher Experience, falou, cara, são 50 mil. E quando a gente foi ver, eram 500 mil. Então, assim, eu não esperava, juro que eu morri de medo de ir até a Conquer gravar, porque foi bem no começo de abril, uma época bem complicada, mas, sentando lá na frente da câmera eu fico bem à vontade, né?
Aí higienizei todo o carro, não deixei o cara do estacionamento sentar, no que eu sou muito chato com limpeza, né? Mas a questão é que é sensacional, né, Daniel? Você vê que o seu trabalho, mas não só isso, a nossa vocação, né? Ela é reverberada e 500 mil de pessoas acabaram ouvindo isso. É sensacional, é sensacional, não tem nem palavras. Foi show de bola, inclusive eu fiz o curso, foi sensacional, já falei com você, tá? Super parabéns. Inclusive, Pedro, no curso você traz pra gente os 4 pilares, né, da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, autogestão, empatia e gestão de relacionamento. Você pode até me corrigir se eu tô tá errado, mas acho que assisti bem as aulas. Exato. E aí, Pedro, eu queria saber de você, por que a inteligência emocional se norteia nesses 4 pilares e para que serve a inteligência emocional? Muito legal, você estudou mesmo, fez o curso, deu para perceber. E olha só, é que pela metodologia da Conquer, nós falamos desses 4 pilares. Porém, se você ler o livro, para quem não está vendo, está no Spotify, desculpa, mas é um livro azul, se chama Inteligência Emocional, tá aqui do lado. Existe um 5º pilar, sabia, Daniel? Que é a automotivação. Daniel Goleman fala sobre a automotivação. Motivação parece ser um termo muito clichê, né? Carne de vaca, mas a motivação é uma palavra muito poderosa, porque é um motivo para a ação. E quando eu tenho um motivo para a ação, eu tenho isso dentro de mim, é muito poderoso, porque eu não preciso de algo externo para me motivar, para dar motivo para eu agir, né? Então, Daniel Goleman, ele traz isso com muita sensibilidade, porque é importante a gente olhar o outro, a gente olhar para nós, mas eu gosto desse 5º pilar, que acho que você nem sabia que eu ia trazer, mas que Essa foi surpresa. Como que eu posso... É o bônus do canal. Motivar? Exatamente. Eu quis até trazer mais ênfase nesse daí. Show de bola. E até trazendo aqui um pouco a Flávia como psicóloga para o nosso bate-papo. Flávia, você como psicóloga, você concorda com o que o Pedro trouxe sobre a inteligência emocional? Você tem algo a acrescentar? Vamos lá que vai ficar bom. Vai com calma, hein, Flávia? Não, gente, olha só, só um parênteses. Eu tô lisonjeado de ter uma psicóloga aqui do meu lado, porque vai trazer toda a base que eu não tenho, porque eu não fiz psicologia. Minha mãe é psicóloga também, então admiro muito seu trabalho, sem te conhecer. Ótimo, então eu tenho assim, para quebrar essa... Eu não me considero psicóloga, eu sou formada psicóloga. Eu brinco dizendo que eu sou uma facilitadora, uma educadora, porque até a palavra psicóloga afasta ou cria uma ideia de um especialista que sabe algo, que diagnostica. Então, eu tenho um questionamento sobre essa palavra, né? Eu converso com meus colegas psicólogos e falo, isso nos afasta, de uma certa forma, da nossa humanidade, porque alguém me dá o poder de eu diagnosticar, de eu saber algo de você que você talvez pense que não tem acesso. Então, depois eu quero falar esse lance que você falou da motivação, mas eu deixo para depois, tá? Porque só para entrar aí na pergunta do Daniel, achei muito legal isso que você falou, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar mesmo. Eu fiquei encucada com a palavra inteligência emocional, pelo peso cultural que a palavra inteligência tem nas nossas vidas, né? Então, a gente sempre ouve lá, né, da infância, você é muito inteligente, você é burro, e a gente se diz isso. Então, eu questiono se esse nome, ele não infere um valor de que eu tenho algo que algo me falta. E não falta nada a nós. Não falta nada a nós. Ufa. Esse, assim, eu acho que... Então, como a gente pode sair desse lugar que tem algo errado comigo, algo certo com o outro, e a gente ir para um lugar que eu gostaria de trocar a palavra e reescrever os livros? Estou brincando aqui, tá, Pedro? Claro, não, imagina. A gente, em vez de ser uma inteligência, ser uma consciência emocional. Olha, muito interessante. Então, essa consciência, o que é a consciência? Ela acaba trazendo já espaços para descobertas, para incertezas, né? Então, porque a consciência, ela nunca é absoluta, né? Eu não posso, aqui agora, eu estou com vocês, tem um computador tocando na minha perna, eu estou ouvindo um ruído, eu estou falando, meu corpo, como é que eu mantenho meu corpo ereto? Tantas informações que nunca, jamais eu terei consciência de tudo. E essa humildade de saber disso me deixa de um lugar muito mais disponível para minhas imperfeições e a do outro, entende? Não é um lugar que eu tenho que atingir, tá? Senão eu vou me paralisar, né? E aí, assim, eu pensei que o importante, e eu acho que isso tem a ver com o que você fala, Pedro, eu fui lá, eu pesquisei isso, eu fui lá no seu Facebook, eu achei muito legal, tá? Tem a questão da intenção, de ficar atento, né? Então, acho que essas duas palavras me ajudam muito. Qual é a minha intenção?
né? Para mim, consciência emocional, inteligência emocional tem a ver com qual é a minha intenção aqui, né? Que tem a ver com o seu motivo, né? Eu acho que a gente vai falar aí muito junto. E essa atenção, porque é um estado de atenção, mas não é um estado de tensão. É um estado de atenção. Eu estou aqui atenta, eu estou relaxada e atenta, né? Até ouvi de um professor, muito tempo atrás, de improvisação, fiz rapidamente teatro de improvisação, e ele dando um toque. Por que a gente associa alguém que está levando algo a sério ficar assim? Por que uma pessoa relaxada na cama, porque né, isso também não é sério? Porque, então, a tensão ficou muito associada com concentração, desempenho, né? Então, só queria também, estou aqui agora jogando muita coisa, mas só para fechar aqui, eu acho que a gente também tem uma questão que nós somos seres relacionais, né? Sim. Eu olho para mim, mas aqui está a câmera, né? É muito difícil essa coisa da tela, né? Eu quero olhar para vocês. Quando eu quero olhar para vocês, eu não vejo vocês. Aí eu olho para vocês, vocês estão me vendo de lado, né? Eu acho isso uma loucura, né? Essa coisa de Zoom. Mas então, essa questão das relações, né? Que eu acho que eu não existo sozinha no mundo, né? Tudo que eu sou, o que eu penso, eu vou pensar em relação a alguém, ao mundo, ou então as sensações que eu percebo em mim. É quase que um diálogo interno aí, né, acontecendo. Então, eu acho que essa consciência emocional, que eu acho muito legal, que mais e mais pessoas, 500 mil pessoas estão aí, né, o Pedro já pode falar aí de interessadas. O que é isso que está acontecendo em mim aqui? Que emoções são essas? Como é que eu posso navegar nas minhas interações, né, de uma forma mais inteira, mais autêntica, mais humana? Eu acho que a gente está falando de processo. Tá? Então, não é algo que eu possa atingir, porque se eu fico apontando muito lá, eu perco o meu momento de contato com vocês aqui. Eu fiz anotações, mas se eu ficar presa nas minhas anotações... Né, e é tudo muito dinâmico, né? Exatamente. E é dinâmico. Se eu ficar presa ao que eu escrevi, eu tenho umas colinhas aqui para não perder meu raciocínio, que eu sou muito cheia de... Mas eu preciso ficar aqui com vocês. O Marcelo agora me interrompeu, então eu tenho que estar aqui nesse contato com o Marcelo. É isso, a gente está aqui juntos, nós, Daniel, vocês que organizaram. Como é que eu me transformo aqui nesse momento? E é esse processo de como eu me ouço, como eu ouço vocês, e o que eu decido a partir daí, isso tudo eu chamo isso de consciência emocional. Eu acho que é isso, eu acho que poderia falar, mas eu queria respeitar o tempo. A gente acaba se animando, né, com a nossa própria fala. A gente vai animar, Flávia, a gente vai animar. Você trouxe muita coisa interessante que vai dar pano para manga, como diz a minha muito mãe. Legal essa troca. Estou muito feliz aqui, gente. Muito legal. Bacana, bacana. E você trouxe um ponto, Flávia, que eu queria passar a bola para o Marcelo, dessa questão da intenção, né, e que nós somos seres que se relacionam, nós somos seres relacionais, né? A gente está o tempo todo lidando com a sensação do outro, com o que o outro pensa, com a emoção do outro, né? E quando a gente tem uma equipe, quando a gente lidera uma equipe, lidera um grupo de pessoas, existe um desafio, né? Ou, na verdade, não um desafio, mas tem que ter uma atenção muito grande, né, para o papel de como a gente impacta essas pessoas, né? E aí, Marcelo, eu queria perguntar para você, assim, trazendo um pouquinho mais para o nosso ambiente corporativo, né? Você aí no Rio, você com a sua equipe. Sim. Como é que você lida, pratica, dissemina isso que a gente, né, começou como inteligência emocional, mas estamos fluindo aí para essa consciência emocional para trazer uma expansão maior, né? Como que você, no teu dia a dia, consegue fomentar isso e distribuir isso com as pessoas que trabalham com você? Sem dúvida. E essa relação que a Flávia trouxe da consciência é muito bacana e muito importante, né? Eu separo essa questão em duas partes, né? Para a gestão, o autoconhecimento é fundamental, né? Ter calma, ter controle, saber entender os gatilhos emocionais. Depois até os especialistas podem explicar um pouquinho mais o que são os gatilhos emocionais, né, que é fundamental. Então, você se conhecer na gestão é tudo. Eu acho que sem você se conhecer, para você liderar uma equipe, você está ao fracasso, né? Levando para o atendimento, né, para a nossa rotina,
Eu acho que para quem trabalha com atendimento direto ao público, a gente fica vulnerável à inteligência emocional o tempo todo, né? Então, a gente trabalha com atendimento direto, então essa recepção das emoções externas ela é muito complexa. Então, nem todo cliente, né, nem toda ligação chega bem para a gente. Então, o maior desafio para a gente que está na operação, no atendimento, é entender, né, e perceber como que essa ligação chega. Para depois, em segundos, a gente começar a iniciar o atendimento da forma mais adequada. Então, eu acho que para a gente que está no atendimento, na operação, ter esse controle, essa sensibilidade na recepção, ela é fundamental, né? Sentir, entender esse início de conversa é importante para formar o atendimento correto. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que seguir. Marcelo, quando você fala essa questão do controle, me veio uma coisa assim de eu saber também do meu limite, né? Então, o controle não é eu controlar e segurar. Talvez é também eu poder, peraí, hoje eu não tô legal, eu acho que alguém vem falar comigo, olha, podemos falar daqui a 10 minutos? Exato. Quando você fala controle, é nesse lugar, não de que eu sou uma pessoa que vou atingir autocontrole, vou me manter calma, não, eu vou acordar frustrado, irritado, vou ter meus momentos de, né? É por aí, não é isso? Só queria checar isso. É isso aí. Na verdade, a gente tem que entender como que o cliente chega, né, e como que a gente está. Então tem que ter uma junção das duas coisas para que as coisas fluam bem. Entendeu? Pensando nessa questão do Marcelo, né, de perceber o outro, né, eu gosto muito, eu não sou advogado, sou filho de advogados, minha esposa também é formada em Direito, e tem uma frase que eu gosto muito de usar nos meus treinamentos, que é o benefício da dúvida, né? Então eu sempre dou o benefício da dúvida. Eu nunca assumo que a pessoa sabe, eu nunca assumo que a pessoa está bem. Eu tenho dado muitos treinamentos online agora, a Flávia falou sobre a estranheza do Zoom, né? Eu precisei me adequar, precisei me adaptar, já trabalhava com Zoom já faz uns 3 anos, mas assim, às vezes tem numa sala de aula no Zoom que 150 pessoas, eu não posso assumir que as pessoas sabem. E uma das coisas que a Flávia falou, que é muito interessante, eu já começo falando que eu não detenho toda a informação, todo o conhecimento. Se você tiver dúvida, por favor, me pergunte, e aqui não é um monólogo, você vai estar junto comigo. Eu acredito que uma fala dessas abre um espaço para que a pessoa entenda, opa, que legal, então ele não é o sabidão, ele não é o dono da verdade, né? Legal. Então, essa percepção que o Marcelo colocou de como que o cliente está, né, deixar o mais à vontade, deixá-lo mais à vontade, o mais confortável possível, e entender que fica tranquilo, cara, que a gente tá juntos. Ainda mais falando de um tema sobre esse, né? Como que eu vou deter toda a verdade que diz respeito ao ser humano, né? Era esse comentário. E isso é legal, Pedro, porque de uma certa forma você acaba quebrando a frieza da ferramenta, né? A frieza de uma plataforma, porque a gente tá aqui, eu e meu computador, eu tô vendo todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não tenho a relação de fato próxima de vocês, né? De olhar no olho, de saber como que você tá gesticulando, como você tá sentindo. A gente tem essa barreira, e a partir do momento que você faz isso, você já fala para a pessoa, essa ferramenta também é um pouco humana, né? Porque tem um humano do lado de lá. Então isso é muito bacana. E trazendo também novamente, Pedro, pro lado corporativo, a gente sabe que o trabalho é muito relacionado com a razão, né? Por isso que as pessoas acreditam que devem deixar todos os sentimentos de lado na hora de tomar alguma decisão. Então, e hoje em dia, principalmente, a gente sabe que não é bem assim, porque tem outros fatores emocionais que passam da tomada de decisão, principalmente quando a gente está falando o quê? De pessoas, gestão de pessoas, empresas humanizadas, capitalismo consciente. Então, indo nesse contexto, eu queria saber de você qual a importância da inteligência emocional para atingir o sucesso profissional. Porque a gente sabe que esse profissional precisa ter um equilíbrio. Eu queria saber de você essa importância. Eu gosto muito de contar a história, né? Eu lembro que em uma manhã de 2009, quando eu trabalhava na IBM, um dia eu gastei 2h30 do meu tempo de trabalho mandando e-mail e ligando para minha ex-namorada, porque a gente estava brigando. Eu queria discutir, eu queria resolver aquele problema logo. E eu estava dentro da minha empresa, ela estava dentro da empresa dela, nós éramos ambos estagiários, né? E hoje eu olho para trás e fico pensando, gente, mas que maturidade, né? Por quê? Porque às vezes a gente ainda acredita, muitas pessoas ainda acreditam que quando eu entrar no trabalho vai switch, né, vai mudar alguma coisa na minha mente, agora eu estou no trabalho, agora eu não penso mais em casa, meu filho não está mais doente,
eu e minha esposa, a gente não tem algo para resolver, tá tudo certo, e depois quando ela sai, voltou agora, padrão casa. E hoje em dia, as relações humanas, elas se misturam, né? Antigamente, no século XX, 6 da tarde acabava tudo. E as pessoas jantavam em casa juntas, as pessoas desligavam. Hoje a gente não desliga mais. Hoje, se bobear, se eu estiver sem fazer nada, eu posso trabalhar 9h30 da noite. Então, como que eu posso ter sucesso? Eu acredito que, utilizando a inteligência emocional, acredito que o primeiro passo é entendendo que eu não consigo misturar, quer dizer, que eu sempre vou misturar as coisas, perdão. Eu vou misturar as coisas, eu tenho uma vida, a Flávia pode falar melhor do que eu, mas nós somos seres sistêmicos. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou aprendiz, mas eu sou professor, eu sou consultor. Nós temos vários chapéus, né? E até ouvindo o Marcelo comentar, eu já atendi, Marcelo, um concorrente seu, na verdade, um vice-presidente de uma empresa concorrente, a sua, e o cara que tinha muita coisa no prato dele, muita gente respondia para ele, o cara até um pouco inacessível do ponto de vista de feedback, por quê? Porque ele era o top da empresa, né? E eu lembro que um dia ele não trouxe algumas ações para a nossa sessão de coaching, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, deixa eu devolver teu dinheiro, olha, porque eu acredito que para você não está sendo importante. Né? Pode até ser importante, mas não está sendo essencial esse momento. E o que eu menos quero, cara, é que você perca seu tempo comigo, perca dinheiro. E ele falou assim, caramba, cara, agora eu te respeito mais ainda. Por quê? Porque você está indo de encontro ao meu problema. E às vezes essas relações não existem mais, né? Da conversa, do cara, olha para mim, vamos lá. Então, eu falei que o primeiro ponto, né, para esse sucesso é entender que nós misturamos as coisas. E o segundo passo é entender que, poxa, a gente pode sim. As pessoas são interessantes, Daniel. As pessoas ainda são interessantes em 2020. A gente pode trocar uma ideia, a gente pode olhar no olho, a gente pode perguntar, cara, me dá um feedback, deixa eu entender. Ô, Marcelo, me ajuda aqui. Flávia, por favor, o que você acha dessa situação aqui, sabe? E a gente tem perdido isso, sabe, esse contato. Acho legal porque você falou, me estimulou aqui em duas coisas. A questão da, né, só me veio isso agora, nunca pensei nisso antes não, assim, ouvindo você você falou, antigamente, no século XX, a gente, né, era ali o trabalho e depois a família, né, isso agora você disse, 11 da noite eu posso me, assim, invadida pelo trabalho, né, então, é como se antes a gente deixava fora um, agora a gente quer deixar fora o outro, né, a gente agora fala, deixa o trabalho fora. E eu queria, assim, me veio pensar, peraí, não, a gente é tudo misturado, né? Daí a importância de cada vez mais a gente estar fazendo aquilo que nos alimenta e nos nutre. Porque a gente não está mais separando. Eu existo na vida enquanto manifestar e me doar e dar para o mundo o melhor de mim, naquilo que eu tenho de melhor. E cada um aqui tem habilidades e maneiras de estar e fazer que são únicas. Então, você achar o que eu posso oferecer que é o melhor de mim e que o mundo precisa, e me encaixar nesse lugar, fica mais fluido esses momentos. Então, eu posso estar trabalhando, eu estou com a minha família, mas não tem tanto um recorte, né? Sim. E eu acho isso muito... E a sua reação a esse coaching que você deu, que você falou, peraí, vamos parar aqui. Eu acho que isso é autenticidade na veia, entende? É você botando ali a gente poder se abrir nesse lugar humano e não no papel. Você podia ficar preso no seu coach, não, peraí, eu tenho que fazer algo, eu tenho que achar uma maneira de quebrar o cara, eu tenho que achar uma maneira, essas metas, eu tô aqui num papel, né, então tem muito psicólogo que acredita que eu vou diagnosticar e com isso eu vou dar uma solução. Não, peraí, qual é o encontro? O meu encontro com esse outro ser humano, e eu vou dar de mim o melhor que eu tenho, e o melhor que eu tenho agora é dizer para você, cara, eu acho que não está adiantando. E isso foi tão verdadeiro que tocou ele num lugar maravilhoso. Eu acho que é esse lugar de autenticidade, de me mostrar como eu estou, e botar ali, eu tô aqui assim com você. E isso transforma. É muito legal, muito bacana mesmo. Eu acho que até desmistifica, de uma certa forma, no momento que a gente está vivendo, porque hoje a gente vive o nosso trabalho em casa, a gente vive em casa, com a nossa família em casa, então não tem separação, tá tudo aqui, tá tudo dentro do mesmo ambiente. Então, de fato, não adianta as pessoas quererem ter duas personalidades ou ter o modo trabalho e o modo vida pessoal, porque tá tudo interligado. Só queria fazer esse parêntese aí. Pode seguir aí, Rê. Muito bom, Dani, muito bom. E é interessante ver como
tudo caminha para que a gente se torne cada vez mais genuíno, né? Hoje não tem mais essa separação trabalho-casa, o ser humano integral, né, que a gente tanto fala, mas seguindo um pouquinho o que você comentou, Flávia, de conversas, né, e de ter essas conversas de forma autêntica, genuína, assim como o Pedro trouxe aí o exemplo dele do coach, né? A gente sabe que é muito, dependendo do tipo de personalidade, né, do outro, e não tem como a gente adivinhar o tipo de personalidade do outro, pode ser muito difícil, né, você entrar numa conversa ou sair de uma conversa sem briga, discussão, ou até mesmo de uma forma um pouco mais apaixonada e violenta, né? E aí eu sei que você tem um conhecimento muito bacana sobre comunicação não violenta. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, não sei, talvez alguma dica aí, né, em uma situação de comunicação difícil entre duas pessoas, ou uma comunicação que tem que ser feita de forma mais assertiva, mas não necessariamente grosseira. Como que a comunicação não violenta pode ajudar a gente nesses momentos? Eu ouço você, fico inundada de várias direções que a gente possa ir, né? Então a gente tem que escolher aqui. Primeiro que eu não vou dar dicas, né? Eu vou compartilhar a minha experiência. Eu confio na sabedoria de cada um para usar a sua experiência e refletir nela. Mas assim, eu sei que a sua dica é nesse sentido. Vem cá, eu estou só brincando com a palavra, entendendo que é um convite seu. Peraí, vamos compartilhar, mas só para deixar claro que eu não sou detentora de nada e sou experimentadora, que nem vocês. Essa questão de como lidar com as pessoas que mais nos estimulam, né, vamos dizer assim, lugares de rigidez, de uma raiva que toma conta de mim, realmente você está pedindo ali o top de como né, o que eu faço com esse momento top. Então, eu diria assim, e eu vou falar da minha experiência, né? É sempre família, é sempre alguém do convívio muito repetitivo, né? Que é algo recorrente. Então, eu convido, assim, o que é recorrente em mim? Com quem eu tenho aquele pensamento que volta, que fica voltando? Ali tem um tesouro. Opa, ali tem algo muito poderoso, algo que eu não estou enxergando como uma chance de crescimento, como uma chance de ver o outro. Isso fica muito complicado, é claro, em relações de poder. Quando aquela pessoa, pela estrutura social, tem o poder de me demitir. A pessoa tem o poder de dizer, não, você não vai sair hoje de casa, ou de filhos. Quando a relação de poder, você tem uma perda não é de autonomia, porque a gente sempre tem uma escolha, mesmo diante de impasses e conflitos severos, a gente sempre faz uma escolha. Baseado na comunicação violenta, o que nos move nas decisões não é o que o outro faz, o que o outro diz. Aquilo influencia, e muito às vezes. Mas o que define, eu gosto de usar essa palavra, o que define a minha escolha é algo que vem de dentro de mim, que para a comunicação violenta se chama necessidades. Necessidades universais, que seria algo abstrato, não é concreto, não são as estratégias. Então, por exemplo, se eu tenho uma reunião amanhã de manhã cedo, vamos falar hoje, né? Se eu tiver, a gente tinha esse compromisso aqui, e eu fiquei ontem à noite pensando, fiz umas anotações, não é isso? E aí, 1 hora antes, vocês cancelam. Como é que eu ficaria? Eu ficaria, poxa, caramba, ficaria frustrada, me sentiria frustrada, não é isso? Ficaria talvez, poxa, passei a noite ali. Mas vamos imaginar que hoje de manhã eu acordei passando mal. E vocês cancelaram. O que é que eu me sentiria? Aliviada. O mesmo estímulo, as mesmas pessoas, a minha reação completamente diferente. Sim. Então, a gente está dizendo, o que eu estou dizendo com isso? Se você tem uma pessoa no trabalho que te irrita, se eu tenho alguém na família que eu não consigo, essa pessoa está me desafiando ou me estimulando num lugar que eu não estou conseguindo entrar em contato com o que realmente ali me é valioso. Então, eu tenho que saber depurar isso e entender, por exemplo, que o que pode estar me incomodando com alguém pode ser minha necessidade de maior comunicação, respeito, de apoio, de parceria, e eu falar vindo deste lugar quando eu me comunicar com a pessoa, e não falar com a pessoa num lugar de atacar, de culpar. Né? Então, o que a comunicação violenta, eu acho que
ela traz é essa responsabilidade pelos meus sentimentos. E te tira de um lugar de vitimização, te tira de um lugar de uma pessoa que é ruim contigo, má contigo. Eu não gosto da forma como a pessoa fala comigo. Isso é minha sensação, como eu penso, como eu sinto, cada um, né? Se você for para uma cultura, as pessoas falam com a voz mais alta, outras culturas, vai no Japão, se bobear, eu já estou berrando para um japonês, com esse tom de voz, dessa forma, assim. Então, a gente tem a expressão, a comunicação não violenta ajuda a gente se libertar, não é libertar, parece que a gente está preso, né? Mas ajuda eu perceber que a forma como a comunicação chega não é a intenção, eu atravesso a forma, eu não fico presa à forma. E eu consigo dialogar de um outro lugar. Então, é um desafio, porque é importante ver que as estratégias que escolhemos é que são violentas. Não, nós, como seres humanos, não somos inerentemente violentos, que é uma ideia que está se propagando, né? Que nós somos violentos. Não, a forma que eu escolho para cuidar das minhas necessidades é que podem ser violentas. Mas eu não sou um ser violento. Por mais louco, alguém que vai ouvir a nossa conversa e é pai, deve ter errado com o filho. Muito, assim, muito bravo, né? Uma mãe perdeu a cabeça, né? Essa pessoa não é violenta. Aquela forma de falar é. Agora, a intenção com aquele berro foi o quê? Proteção? Respeito? Então, será que a gente pode falar atento a esse lugar da onde vem nosso comportamento? Saber, então, ficar atento dessa fonte, desse lugar que nos move, que é universal, todos nós temos, não importa se você é uma criança, se você é do Japão, se você é uma pessoa que matou alguém com uma arma, se você é uma pessoa que reza todo dia, você está buscando algo com essas ações. E isso que você busca, que você quer atualizar, que você busca preencher, é a vida, e a vida é esse lugar que nos une, e ao mesmo tempo o que nos separa são as estratégias. Então, a gente vê isso muito no momento de necessidade, que todo mundo se ajuda. Tem momentos que a gente consegue passar essa barreira mais facilmente. E tem outros que a gente fica preso. Mas mais ou menos por aí. Tem mais coisa para falar, porque é muita coisa, mas eu acho que eu estou preocupada também, mais uma vez, com o tempo aí. Eu acho que é isso. Ô, Flávia, até fazendo um link com o que você trouxe, trazendo também um pouco mais pro ambiente corporativo. A gente sabe que muitas vezes o ambiente corporativo ele é um ambiente de tensão, né? O Marcelo já trouxe que muitas vezes o que o cliente traz pra gente? Alguma tensão, algum problema. E isso, de uma certa forma, acaba contagiando, né, o profissional, acaba contagiando o ambiente de trabalho. E aí, Marcelo, para ser um bom líder, além de se conhecer bem, é preciso também conhecer e levar em conta o sentimento dos outros, né? A famosa empatia. E a gente tem a concepção, vamos dizer assim, de um modelo antigo de líder, que ele é mais hierárquico, frio, é aquele cara mais guiado só por números, cadê o meu resultado? E esse líder hoje, ele perde espaço, ou está perdendo espaço, porque hoje já entram vários movimentos muito mais humanos, muito mais gestão de pessoas, né? Então eu queria saber de você, Marcelo, como ser um líder consciente? Então, essa pergunta é até fácil, né? Opa, ó! Vamos ver! Fácil, mas ainda fácil, mas eu ainda não vejo um alcance, né? Assim como você mencionou, né? Então, é fácil porque a gente vive isso na Copastur hoje. A Copastur está numa pegada muito bacana de humanização. Então, é fácil de enxergar como ser um líder consciente. E tenho vários exemplos para isso, né? O líder consciente, ele tem que ter, e é uma palavra que a gente vem usando muito, né, com relação ao genuíno, ele tem que ter respeito genuíno. Então, o líder tem que ter uma preocupação genuína com o colaborador, para criar um ambiente de confiança, um ambiente positivo, um ambiente saudável, entendeu? E uma coisa também que a gente tem muita dificuldade, né, mesmo sendo uma empresa que está trabalhando muito nessa humanização, é que o líder faça parte, que o líder seja o principal disseminador da cultura,
Isso é um baita desafio, entendeu? E o líder precisa ser exemplo. Então, isso são pontos principais para a gente ter um líder consciente, né? Então, não é só o autoconhecimento, né? O desenvolvimento da empatia é muito importante. Mas se a gente não tem um líder que representa, né? Que está presente, que está lá no dia a dia lutando e apoiando a cultura, a gente não consegue evoluir. É a questão da Marcelo. genuidade, né, Marcelo? Exato, ser verdadeiro, né? Marcelo, acho que você trouxe um lance de que o chefe, né, que é um rótulo, é um papel aí, o colaborador, que antes era empregado, né, se mudou o seu nome, né? Exato. Papéis, eu acho que você está lembrando muito dessa... Estamos interconectados, né? Somos uma rede só, que são funções. Esse cara tem uma habilidade de gestor, essa pessoa tem habilidade de falar com o público, essa pessoa tem habilidade com números. Então, a gente está aqui compartilhando nossas potências nessa rede de pessoas, né? A gente está vendo muito mais fortemente que não adianta ficar lá isolado, que nem aquele presidente, vice-presidente que o Pedro falou, né? Nessa abóboda. A gente está muito mais claro que a gente precisa um do outro, que a gente é afetado um para o outro, e não é... A radicalidade da comunicação não violenta é justamente que eu sou responsável pelos meus sentimentos. Com isso, a gente quebra o paradigma do contra e ao favor. A gente pode discordar da estratégia, move para um outro lugar. É muito legal isso, é muito potente, porque me ajuda a falar com aquele que pensa diferente de mim. Me abre a diversidade. A minha perplexidade, peraí, como é que pode essa pessoa ter aberto a porta, interrompido a reunião e nem ter falado bom dia? O que faz essa pessoa vir com tanto... O que é isso? A gente, não quer dizer que eu não gostei, porque cortou meu pensamento. Lógico, eu fico com essa... Então, essas duas sensações coexistem. Eu estou ali frustrada, eu estou ali irritada e eu estou curiosa. Peraí, então eu mantenho esses dois. Não existe eu não vou me limpar e me tornar equilibrada e forte. Tem horas que eu consigo, claro. Oi, o que está acontecendo? Mas tem horas que não, tem horas que eu tenho vontade de ir pro pescoço daquela pessoa, né? E eu seguro essa energia, porque ela é verdadeira, mas ela vem da onde, essa irritação? Poxa, eu estava aqui tão animada, eu estava aqui com esse grupo de trabalho, a gente estava evoluindo, meu desempenho, a eficiência desse grupo estava na potência, e vem essa pessoa, peraí, mas será que foi que houve que ela... Então, a gente consegue segurar eu e o outro ali no mesmo lugar, com o mesmo valor. E eu acho que é isso que você está falando de líderes, né? Eu acho que é isso. Eu acho muito bacana isso que você trouxe. Posso fazer um comentário com relação ao que o Marcelo mencionou? Achei bem interessante, porque como eu trabalho muito com cultura também, cultura organizacional, essa questão do líder jogar junto faz toda a diferença. Parece que não. Às vezes mas faz. Às vezes eu ouço gestores de RH falando, então, Pedro, mas é que aqui funciona assim, o pessoal fica super à vontade, eles querem tantos treinamentos, mas o líder ele não engaja tanto, ele quer algo mais rebuscado, então às vezes ele não quer muito se misturar. E eu nunca me esqueço, eu até preciso dar nome. Assim, um dia eu fui dar um treinamento na B3, na Bolsa de Valores, que é um lugar super icônico, né, da cidade de São Paulo. Você entra e vê aqueles painéis, o treinamento foi lá, eu falei assim, uau, eu achei fantástico, né, tirei foto, falei mãe, aqui eu tô Maracanã, né, e aí, começou o treinamento sobre inteligência emocional, tinha gente de casa que tinha mais idade de casa do que eu de idade, e o pessoal estava super aberto, e gente, já tinha uns 40 minutos de treinamento, entrou um cara, ele foi andando no meio de todo mundo, cumprimentando as pessoas e fazendo assim, desculpa, andando bem devagarzinho, ele pegou a cadeira e sentou ali na frente, na primeira fileira, e quando ele sentou, você que está no Spotify, no Deezer, não consegue me ver, mas ele se inclinou, colocou a mão no queixo e começou a olhar para mim e realmente participar, e ele fez um joia para mim e fez um desculpa bem baixinho assim, de que chegou atrasado. Falei, que cara interessante, participou, fez pergunta na hora do almoço. Eu perguntei para um cara assim, quem que é esse cara? Ele falou, cara, ele é o diretor aqui de todo mundo. Falei, uau. Deu vontade de trabalhar lá. Mais humilde, né? Pô, Um sério, exemplo, né, que a gente tava falando. Show. Exatamente. Mas ele poderia sentar lá atrás, não tem problema. Mas o fato dele chegar, cumprimentar todo mundo, pedir desculpa e sentar lá na frente, gente, o que esse cara tá mostrando? O que esse cara está ensinando sem palavras? Estamos jogando juntos. Eu preciso, tanto quanto vocês, evoluir.
no que diz respeito à inteligência / consciência emocional, sabe? Então, eu achei isso do caramba, desculpa o termo, né? Mas é muito bom, por quê? Porque você vê que, eu gosto muito dessa frase, que mais importante do que o número ou o nome na sua camisa, lá nas costas, é o símbolo que está no seu peito, sabe? E esse cara demonstrou isso através de uma atitude e não falando, né? É bem isso que a gente está vivendo. A gente tem a diretoria, a presidência do nosso lado, apoiando em todas as ações de humanização. E eu costumo falar muito para minha equipe isso, né? Que a gente tem excelentes resultados aqui no Rio de Janeiro. E eu falo muito para a equipe assim, que eu não sou nada e não faço nada sem o apoio deles. Então, o resultado positivo do Rio de Janeiro, ele tem a função diretamente ligada ao apoio da diretoria e da presidência. Assim, aí fazendo uma ponte do Marcelo e o Pedro, assim, né, ver a Copa Sul, que está com essa criação desse espaço estrutural de mais humanidade, e eu sei que o Pedro tem conseguido ir lá num lugar que é chamado Bolsa de Valores, em que ali a gente está falando, né, de um lugar que tem, vamos dizer assim, um acúmulo de riqueza na mão de poucos, né, fazendo uma... Você poder estar lá, Pedro, é uma humanização desse espaço. E eu acho que a gente precisa olhar e observar as estruturas como algo que também criam condições para incentivar nossa humanidade ou não. Então, quais são as condições dessa estrutura em que a gente vive? O que ela tem que pode promover mais essa escuta, mais essa nossa capacidade inata, inerente de empatia, de querer resolver as coisas juntos, né? Então, eu acho que Copa Sul, Bolsa de Valores são espaços bem distintos, na minha opinião, porque a gente está falando de uma essência de um espaço em que poucos, tem muitos Bolsa de Valores, né? Eu estou entendendo que a Copa Sul está ali pensando no todo e tentando construir junto com os seus 300 e poucos funcionários. Então, eu acho que essas crises econômicas vão cada vez mais olharmos as estruturas. E eu acho que estamos começando com esses papéis de pessoas como Pedro, como outras, que entram em estruturas em que claramente tem um acúmulo de uma distribuição, né, que, vamos dizer assim, não é igual a todos, e a gente está ali futucando, né? Eu falo que é um cavalo de Troia. Pedro é um cavalo de Troia dentro da Bolsa de Valores. E esse exemplo que você deu, Pedro, do diretor, né, que chegou e teve ele mostrou, né, o interesse dele, ele foi tão genuíno que estava na ação dele, né? Eu puxo o gancho aí para a minha próxima pergunta, para a nossa próxima pergunta para você, que é o seguinte: eu lembro que quando eu era mais nova, tinha na internet aqueles testes, né, para você avaliar o seu QI, né? E aí ficava uma briga, olha, eu tenho um QI maior do que o seu, eu tenho maior do que o seu, e era assim uma coisa que quem tinha mais ficava se achando e quem tinha menos sentia o cocô do cavalo do bandido, assim, né? Exatamente. E aí eu queria perguntar para você, Pedro, uma pessoa que tem o QI alto, ela necessariamente domina as suas emoções e sabe fazer bom uso desse QE, né, desse índice de inteligência emocional e vice-versa? Eu acho que eu já tenho uma dica aí de que sim ou que não, mas eu queria ouvir de você, que é especialista aí no tema. Não, então sua dica está certa. Não tem a ver. Seria muito legal, né? Seria muito mais fácil para quem tem um alto QI. Mas a realidade é que tem um levantamento da Page Personal, uma empresa de pesquisa, aponta que 90% dos colaboradores são desligados das empresas por conduta inesperada ou inapropriada. E essas pessoas, elas foram contratadas por quê? Porque tinham um QI alto, porque tecnicamente elas atendiam ao que era esperado, né? Por isso, quando eu trabalho com donos de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, né? Na hora de contratar, eu apresento para eles, isso é junto à empresa autogerenciável, a gente apresenta para eles um alinhamento que você tem com o candidato antes dele ser contratado, que se chama RCF, que é a responsabilidade-chave da função. E isso eu aplico até com algumas empresas grandes também, porque é simples, é mais simples do que o job description, o perfil de trabalho, mas ao mesmo tempo que é simples, é fácil de entender. Então, esse RCF ele é composto de 5 elementos: missão do cargo, tarefas desse cargo, metas, competências técnicas e competências comportamentais. Então, quais competências comportamentais eu preciso para ser um vendedor? Quais competências comportamentais eu preciso para ser uma recepcionista, né? E o mais interessante o pulo do gato para mim desse documento é a missão do cargo, porque muitas vezes
eu pergunto, o cara, eu já atendi, por exemplo, um dono de mini mercado de Balneário Camboriú. Eu perguntei para ele, cara, qual que é a missão do estoquista? Ele falou, cara, estocar, colocar as coisas na prateleira. Eu falei, não, isso daí é tarefa. Qual que é a missão? E aí, depois de muitas conversas sobre isso, ele entendeu que a missão desse cara, do estoquista, era tornar a prateleira uma vitrine para os seus clientes. Olha como isso enobrece o trabalho do cara. Ontem eu estava dando um treinamento para uma empresa grande de entrega de alimentos, né? Eu falei, cara, o motoqueiro, ele não é um motoqueiro, ele não é um deliverer, ele não é um entregador. Meu, a missão dele é entregar bem-estar para as pessoas, é tornar a vida das pessoas práticas. Aí quando a gente vê por esse ponto de vista, a gente fala assim, uau, que interessante, né? Mas quisera eu que fosse isso, quanto maior o meu QI, maior o meu QE. Mas a questão nós precisamos, assim como a Flávia muito bem disse, nós precisamos humanizar as pessoas, que às vezes tem um alto QI, tem uma formação em Harvard, no MIT, ou whatever, o que quer que seja o lugar, mas às vezes a pessoa ela não olha no seu olho e fala assim, bom dia, e aí, como foi seu fim de semana? Sabe? E isso falta muito. E teoricamente é tão simples, né? Mas o óbvio, ele não existe. O óbvio não é verdade. Então a gente precisa ensinar as pessoas a serem mais humanas, né? E hoje eu acho que até isso já está mudando um pouco. Tem muitas empresas colocando essa parte da humanização, né? De como que a pessoa é, o perfil dela, dos valores e tudo mais, já está colocando na balança para colocar com a técnica, né? Porque às vezes a técnica a gente ensina, mas às vezes mudar a pessoa de um valor dela é muito mais difícil. Flávia, trazendo para um outro aspecto aqui para o nosso papo. Racionalmente, ninguém escolheria ser ansioso, depressivo ou explosivo. Mas a maioria das pessoas fazem isso constantemente. No Brasil, por exemplo, sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Quase 10% da nossa população, a gente está falando aí de 22 milhões de pessoas com ansiedade. Então, indo nessa linha, eu queria saber de você, ansiedade e depressão podem ser evitados ou minimizados com um bom gerenciamento de inteligência / consciência emocional? Então, sendo bem radical aí, olhar a ansiedade. Vamos tirar um pouco desse aspecto individualizante que olhamos, né, nossos sentimentos. E você mesmo falou, né, no Brasil 10%, e se você olhar o mundo e ver quais são as condições estruturais que talvez a gente está vivendo num momento, né, do mundo, da sociedade, em que não é uma questão individual apenas, né? A saúde mental e emocional está virando top de linha e esse nosso momento atual só aprofundou e deixou mais escancarado isso, né? Uma velocidade de estímulos. Então, acho que se a gente poder despersonificar um pouco isso, e com isso a gente aumenta a nossa rede de apoio. Não sou eu errada, estou ansiosa. Não sou eu errada, depressiva, né? Então, acho que se a gente puder mover um pouco disso e expandir nossa reflexão para que crenças nossas no nosso convívio fazem, talvez, promover mais essa ansiedade, mais essa depressão, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem muito uma crença de que não tem suficiente para todo mundo, não é isso? A gente está na luta, a gente vai lutar, a gente vai conquistar, não é isso? Não, gente, tem recurso suficiente para todo mundo no planeta Terra. Oi? Então, assim, a gente tem que começar, eu queria pedir todos nós para questionarmos as crenças básicas que a gente não mais nem pergunta. O ser humano é mau, não tem suficiente para todo mundo, não é isso? Não, peraí, opa, respira fundo. Peraí, como não tem suficiente para todo mundo? Marque estruturas, que bases econômicas, aí a gente está falando de coisas estruturais, né? Mas eu posso questionar, e esse eu acho que é o trabalho que eu acho que eu vejo o Pedro falando, Marcelo também, assim, quais são os meus pensamentos que estão reproduzindo, qual é a minha postura, quais são as minhas escolhas que estão reproduzindo essas estruturas. E aí uma pergunta, o ovo ou a galinha, né? Eu faço a estrutura me faz, como ela me afeta. Então, acho que a gente precisa muito desindividualizar, desprivatizar as nossas emoções, né? Eu faço parte de uma família, eu faço parte de amigos, de um trabalho. Então, como é que isso me afeta? Né? Como psicóloga, eu faço um trabalho
agora, né, estamos fazendo um trabalho voluntário de atendimento de famílias online, né, e para famílias de escolas públicas e comunitárias, pessoas que não teriam acesso. Então a gente abre o Zoom, tá lá, a avó no sofá, a mãe e a filha. É uma chance maravilhosa. Esse isolamento social deu uma chance das famílias estarem juntas e pedirem ajuda juntos. Então, acho que se a gente quer falar de ansiedade, como é que eu lido com essa ansiedade juntos. Então, eu não tenho resposta, eu estou aqui provocando, tá? Que eu acho que é por aí. É se a gente começar, peraí, a depressão, né? Então, vamos usar um pouco da definição, eu peguei aqui até do livro, deixa eu aqui achar, que eu deixei separado, porque para o Marshall Rosenberg, no livro, ele diz que depressão é quando o nosso pensamento nos impede de ter consciência de nossas necessidades, nos impede de fazermos aquilo que precisamos para atender essas necessidades. Então, a gente fica preso, a gente fica dando volta, a gente está numa estagnação. Como liberar isso sozinho? Com um terapeuta apenas, que também é uma relação individualizada, os psicólogos que me têm um valor enorme. Gente, por favor, eu já fiz terapia, faço terapia, não estou dizendo, eu estou apenas dizendo que a própria relação terapêutica dependendo da atuação do terapeuta, acaba sendo uma individualização do problema. Eu vou dar conta, eu vou dar... Então, dependendo de como o terapeuta trabalha as questões, ele pode privatizar isso também, individualizar. Então, eu acho que a gente está indo para um momento de grupo, a gente vê muitos coletivos aparecendo entre os jovens, eu trabalho com uma galera jovem da periferia, pessoal, e periferia, mais uma vez, é um questionamento, né? O que é centro, o que é periferia, também aí a gente pode ficar brincando com as palavras o tempo todo para questionar a nossa visão de mundo. Observem as palavras não como uma crítica, não, gente, é como, você usa essa palavra, quer dizer, então, que minha visão do mundo é essa, eu sou o centro, ele é periferia? Você usa a palavra que ele é um bundão, desculpa a palavra, ele é um grosso, peraí, né? Ele é grosso, peraí, por que ele é grosso? O que ele fez? Eu começo a desembrulhar. Então, essa constante curiosidade. Então, eu diria que eu até me perdi. Qual era a pergunta outra vez, Daniel? Peraí, qual era mesmo? Eu te perguntei sobre se ansiedade e depressão podem ser evitados ou minimizados se a pessoa gerencia bem a inteligência / consciência emocional que a gente está falando. Olha, eu acho que um passo importante é esse trabalho emocional, sim, mas ele não pode acabar aí. A gente precisa olhar para mudanças estruturais. Senão vai ser muito cansativo remar nesse caiaque. E eu faço caiaque. Vai ser muito. Eu quero remar num barco, cara. Eu quero estar num barco. Então, eu quero estar numa viagem de muitos caiaques ao meu lado. Sabe? É isso. Então, a ansiedade e a depressão são presentes no momento da nossa cultura. E eu acho que é uma sinalização de não só a gente olhar, fazer esse autoconhecimento, mas ir para além e olhar as estruturas que estão aumentando ou criando condições que só aumentam mais a nossa ansiedade, mais casos de depressão. Então, acho que essa capacidade de nos ouvirmos e ouvirmos os outros e essa qualidade dessa escuta é essencial. A gente tem, por aí. Muito bom, Flávia. Capacidade de ouvir, eu acho que é o que todo mundo tem que perseguir, né? Eu acho que ajudaria muito e facilitaria muito as nossas relações, né? E caminhando agora para a nossa última pergunta, vai ser para você, Marcelo, nosso colega aqui de Copastur. A Flávia já trouxe alguns pontos que talvez até já sejam parte da resposta que você vai dar, né? Principalmente quando a gente usa as palavras a partir da nossa percepção, né? Do nosso ponto de vista. Mas eu queria saber de você, Marcelo, se você usa, como você usa as suas técnicas ou seus segredinhos para parar, né, com esse julgamento, esse juízo de valor a partir da nossa percepção individual, né, e começar a entender a razão fazendo um juízo real, né, começar a entender o outro, começar a perceber o outro a partir de um juízo, talvez não seja esse o termo correto, mas mais autêntico e genuíno. Então, vamos lá. Eu estou na mesma linha da Flávia, tá? Me veio muito forte a questão da empatia novamente, né? A gente fala de juízo, né? Sendo juízo de valor, juízo real, me veio muito forte a empatia, mas eu não consigo enxergar técnicas, mas sim um estilo de gestão,
Então, eu volto à questão da empresa humanizada e a forma como esse líder lida com o seu liderado. Então, eu acho que receber uma informação, uma situação, ou que seja, né, refletir internamente a forma como você vai devolver aquilo como um feedback construtivo. Então, eu acho que o líder precisa entender e saber fazer isso, né? Acho que um bom líder tem que saber receber e desenvolver a questão de um jeito que as pessoas queiram escutar. Entendeu? Acho que é por aí. Ótimo. Bom, pessoal, a gente está quase acabando aqui o nosso voo de hoje. Antes da gente aterrissar, eu vou só fazer mais uma pergunta. Na verdade, eu quero a mensagem final de cada um de vocês para todos os nossos ouvintes. E, na verdade, a gente sempre pede que vocês deixem uma mensagem, né, no final sobre o bate-papo que a gente fez. Hoje eu vou mudar um pouco. Gostaria que vocês deixassem uma provocação sobre o tema para todos os nossos ouvintes. Pedro, vou começar com você. Legal. Gosto muito de uma frase, é uma frase muito relacionada ao autoconhecimento, tá? E como você falou, provocação, para mim, eu acredito que a frase é certeira, até porque a gente não falou muito sobre isso, mas está relacionado com o autoconhecimento, que é a seguinte: você não pode ser quem você quiser, mas você pode ser muito mais de quem você já é. Legal. Excelente. Legal, Flávia, legal. sua vez. Não, tô ainda depurando aqui o Pedro falou, né? Então acho que isso que eu tô fazendo com o Pedro aqui ao vivo, e de coração mesmo, eu acho que é o convite que eu faço, né? A gente fala, vamos fazer ponte, vamos dialogar, né? Mas eu tô disposta a me transformar nessa conversa que eu estou para ter, eu estou tendo. Isso me afeta, porque essa minha disposição de me sentir afetada e transformada pelo outro, ela está intimamente ligada com a minha intenção também de afetar e transformar o outro. E isso, estamos aí... Como é que eu estou, assim, né? O quanto eu estou disponível para me sentir transformada e afetada pelo outro? Essa é a pergunta que eu deixo e é isso. Ótimo. Marcelão, meu irmão, tua vez. Vamos lá. A mensagem que eu deixo é para que nós como líderes, né, a gente ouça e sinta mais as pessoas. Seja genuíno e transparente. Sendo genuíno e transparente, as emoções vão estar mais disponíveis para a gente. E a gente vai conseguir enxergar, entender e tentar controlá-las, quem sabe. Ótimo. Excelente. Bom, gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados. Pedro Penido. Muito obrigado, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês. E obrigado pela aula gratuita aqui, né? Aprendi bastante. Excelente. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Eu tô aqui rindo, porque eu tô junto. Eu tô saindo daqui com uns pensamentos, umas sensações que eu vou aí agora... Vou ver o que acontece comigo aí depois. Obrigada a todos. Excelente. Muito mesmo. Nós que agradecemos. E Marcelo, muito obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Vivemos em um mundo acelerado, cheio de incertezas e certezas. Ser inteligente emocionalmente é assimilar essas incertezas e certezas com equilíbrio, consciência e tranquilidade. Empatia não é resolver o problema do outro, nem aconselhar ninguém. É respeitar o outro pelo que ele é. Como diria Aristóteles, qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastor.